Olá, pessoal. Vamos à nossa quinta aula. O assunto agora é farmacologia do sistema nervoso autônomo, começando pela transmissão colinérgica, incluindo os fármacos que nela atuam. Haverá também resolução de exercício. Vamos começar pela transmissão colinérgica. Antigamente, já era conhecido que a estimulação elétrica dos nervos ligado a órgãos, como o coração, resultava em pronunciado efeito nesses órgãos. Por exemplo, bradicardia, ou seja, redução da frequência cardíaca após a estimulação elétrica do nervo vago, representado em laranja. Porém, havia dúvidas acerca do mecanismo dessa transmissão, em especial se ela seria de natureza química ou elétrica. Predominava na época que seria de natureza elétrica. Porém, em 1869, o farmacologista alemão Schmidbeck e Kopp demonstraram que uma substância proveniente de um fungo, a muscarina, reproduzia os efeitos da estimulação elétrica do nervo vago, enquanto que a atropina bloqueava tanto os efeitos da muscarina quanto da estimulação elétrica. Já em 1905, o fisiologista britânico John Langley demonstrou resultados semelhantes, mas dessa vez na junção neuromuscular da pata de uma rã e usando nicotina para contraí-la, mas a ação era bloqueada pelo curário, que é um veneno paralisante usado em flechas de índios sul-americanos. Mais tarde, Langley afirmou que a adrenalina, que já era pesquisada por outros cientistas, seria um transmissor químico. Porém, ainda havia dúvidas e desconfiança da natureza química da transmissão, até que em 1921, o farmacologista alemão Otto Levy demonstrou que a estimulação vagal em um coração de rã liberava uma substância que ele chamou de vagostoff, que reduzia a frequência cardíaca. No experimento, dois corações estão em compartimentos separados, mas ligados através de suas soluções por um tubo, de forma que o que fosse produzido no coração 1, coração superior, agiria no coração 2, o coração inferior, mas não a condução elétrica. O coração 1 tem um nervo vago íntegro, onde ocorrem os estímulos. Os traçados representam batimentos cardíacos, e a maior distância entre eles significa menor frequência cardíaca. A partir do estímulo elétrico, ocorria a bradicardia. E quando essa substância vagostoff saía do coração 1 e alcançava o coração 2, os efeitos se reproduziam. Ou seja, era uma substância e não a estimulação elétrica que causava bradicardia. Levy falou que sonhara com o experimento na noite anterior. Como modelo, ele fez algumas modificações e chegou a diversas conclusões. Estimulando o coração, Levy demonstrou a ação da adrenalina. Utilizando a atropina, verificou que esta inibia os efeitos da vagostoff, mas não a sua liberação. A vagostoff foi inativada quando colocada em um preparo de músculo triturado. Essa ação é em virtude da enzima que a degrada, a acetilcolinesterase. Uma substância que a gente vai falar mais adiante, a fisostigmina, evitava a destruição da vagostoff por inibir a acetilcolinesterase. Portanto, a vagostoff é acetilcolina. Mas antes de falar dos mediadores, é importante que entendamos as divisões do sistema nervoso, que são todos os tecidos formados por neurônios. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. A comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos, sensores e músculos se faz pelo sistema nervoso periférico, que abrange o sistema nervoso somático. Este realiza a movimentação dos músculos esqueléticos no corpo. É uma movimentação voluntária, ou seja, acontece com o nosso desejo. Já o sistema nervoso autônomo comunica o sistema nervoso central aos órgãos e músculos lisos. É dividido entre sistema simpático, ou sistema da luta e fuga, e parasimpático, ou sistema do repouso. Além desses, há o sistema nervoso entérico, que é um tecido nervoso do sistema digestório envolvido com um complexo sistema de digestão. Nesse esquema, que parece complexo à primeira vista, o sistema
nervoso autônomo é representado quanto ao seu aspecto anátomo-funcional. Ao meio, temos a representação da medula espinhal, que é o sistema nervoso central em laranja, e parte da região do tronco cerebral, no caso o bulbo, na parte superior. A coluna esquerda, ao lado dela, representa a cadeia paravertebral, onde estão os gânglios do sistema simpático e as fibras nervosas que partem dessas estruturas e compõem a rede neural do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, ligando os órgãos ao sistema nervoso central, mas praticamente sem influência direta do controle voluntário. O sistema simpático está relacionado ao sentido de alerta, de fuga ou de luta, das quais os animais tiveram que se adaptar. As fibras pré-ganglionares, representadas em azul, partem da região torácica e lombar, fazem sinapse na cadeia paravertebral. Podem realizar várias funções simultâneas nos órgãos. Por exemplo, no olho, causa dilatação da pupila, ou midríase. Secreções lacrimais e salivares. No coração, existe aumento da frequência cardíaca. Nos pulmões, ocorre broncodilatação. Nas glândulas adrenais ou suprarrenais, como era chamada antigamente, ocorre liberação de adrenalina. No intestino, diminuição da motilidade. No fígado, liberação de glicose. Na bexiga, contração do esfíncter e relaxamento do músculo que a envolve, que é chamado de músculo detrusor da bexiga, resultando em retenção da urina. No pênis causa ejaculação e nos vasos sanguíneos que estão nos músculos ocorre vasodilatação, mas em outros vasos há contração. Agora do lado direito, durante os momentos de repouso e alimentação, atua o sistema parasimpático. Nele, a contração da pupila ou miose, aumento da secreção lacrimal e salivar, redução da frequência cardíaca ou bradicardia, broncoconstrição nos pulmões, aumento da motilidade intestinal no intestino, relaxamento do esfíncter e contração do músculo detrusor da bexiga, resultando em micção. São sistemas que fazem oposição de efeitos na maioria dos casos, mas há exceções, como a salivação, que é estimulada pelos dois sistemas, sendo que pelo parasimpático é um efeito mais pronunciado. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores e age nos receptores nicotínicos e muscarínicos. De estrutura pentamérica, os receptores nicotínicos são ionotrópicos, ou seja, são canais ativados por ligantes, no caso, a acetilcolina. Basicamente, podem ser agrupados conforme a localização e função em 3 classes: os musculares, os ganglionares e o do sistema nervoso central. Os musculares localizam-se na junção neuromuscular e são responsáveis por iniciar a contração muscular. Apenas 2 moléculas de acetilcolina são suficientes para abrir o canal, permitindo o influxo de íons, como cálcio e sódio, que podem causar despolarização da célula. Os ganglionares estão envolvidos na transmissão nos gânglios simpático e parasimpático, enquanto que os do sistema nervoso central estão espalhados no cérebro. Os receptores muscarínicos são metabotrópicos, ou seja, estão acoplados à proteína G. Existem 5 subtipos, que são numerados de M1 a M5. Os subtipos de numeração ímpar, M1, M3 e M5, agem em um subtipo de proteína G, a GQ, com função estimulatória, e ativa a via inositol trifosfato de acilglicerol. Já os de numeração par agem por meio da proteína GI, que inibe a adenilato ciclase, promovendo redução do AMP cíclico intracelular. Os receptores M1 estão espalhados nos neurônios do sistema nervoso central, periférico e nas células parenterais do estômago. A ausência deles em camundongos pode levar a déficit cognitivo. Já no estômago, há aumento da secreção gástrica pela estimulação do nervo vago. O M2, além de outros locais, estão bem distribuídos no coração, onde promovem aumento da condutância ao potássio e inibição dos canais de cálcio, inibindo a atividade cardíaca. Os receptores M3 são estimulatórios e presentes nas glândulas exócrinas, como salivares, lacrimais,
e também estão presentes na musculatura lisa. Na síndrome de Sjögren, anticorpos anti-M3 atacam esses receptores, resultando em xeroftalmia e xerostomia. Então, xeroftalmia olho seco e xerostomia boca seca, para quem não lembra. Já os receptores M4 e M5 estão localizados no sistema nervoso central e não se conhece muito bem suas funções. Uma curiosidade é que o veneno da serpente africana mamba é antagonista do receptor M4. Muitos anos atrás, um turista descobriu, ao acordar, que havia uma serpente dessas dentro do seu saco de dormir. Ele pediu que o retirassem rapidamente, mas foi suficiente para que ele levasse 13 mordidas da serpente e em poucos segundos o homem já estava morto. Este quadro mostra, em resumo, os mediadores endógenos e as estruturas nervosas que partem do sistema nervoso. As figuras representam neurônios. Em laranja, temos uma representação do neurônio motor somático, ou seja, aqueles que ativam nossos músculos esqueléticos. Apenas uma fibra contínua e sem interrupções parte do sistema nervoso central até a junção neuromuscular, liberando acetilcolina para receptores nicotínicos, na placa motora. Mas os neurônios do sistema nervoso autônomo estão dispostos em série. Os primeiros são chamados de pré-ganglionares e têm um corpo celular localizado no sistema nervoso central. E o segundo neurônio são chamados de pós-ganglionares e têm um corpo celular num gânglio autonômico. Gânglio é o nome que se dá aos grupos ou nódulos de neurônios que ficam fora do sistema nervoso central. O pré-sináptico sempre libera acetilcolina agindo em receptores nicotínicos. No sistema simpático, o neurônio pós-ganglionar libera noradrenalina, que age em receptores tipo alfa e beta. E acetilcolina em receptores muscarínicos das glândulas sudoríparas. Exceção se faz às glândulas adrenais, antigas suprarrenais, que possuem apenas um neurônio que libera acetilcolina em receptores nicotínicos. Contudo, as células da medula da adrenal, que secretam adrenalina, noradrenalina, funcionam como neurônios pós-ganglionares modificados. Já no sistema parasimpático, o neurônio pós-ganglionar libera acetilcolina em receptores muscarínicos. Em resumo, nos gânglios tanto do sistema simpático quanto do parasimpático, a ação da acetilcolina em receptores nicotínicos. Era de se esperar que algum fármaco pudesse agir nesse receptor. São os bloqueadores ganglionares. Como bloqueiam os dois sistemas, possuem diversos efeitos em diversos órgãos. São considerados drogas sujas, com efeitos adversos graves. Hoje são usados como ferramentas experimentais. Apenas o trimetafan ainda é usado na clínica em crises hipertensivas e manutenção da hipotensão em neurocirurgias. Para que possamos compreender os mecanismos da ação dos fármacos que agem sobre o sistema colinérgico, precisamos entender os processos de síntese, armazenamento e liberação da acetilcolina. Através de um transportador próprio, a colina, que é um substrato da acetilcolina, é carreada para o interior do neurônio pré-sináptico. Assim, uma enzima citosólica, a colina-acetiltransferase, ou CAT, utilizando a acetilcoenzima A, forma a acetilcolina, que é armazenada em vesículas através de um transportador. A liberação da acetilcolina das vesículas ocorre por exocitose, como consequência da entrada de cálcio na célula. Na fenda sináptica, ela liga-se a receptores nicotínicos pós-sinápticos. A acetilcolina liga-se também a receptores nicotínicos pré-sinápticos que têm a função de acelerar a exocitose, liberando mais acetilcolina nas vesículas onde ela está armazenada. Agindo os receptores nicotínicos, como são ionotrópicos, haverá abertura de canal e aumento da permeabilidade ao sódio e ao potássio, promovendo a propagação do sinal. Durante a liberação, uma enzima, a acetilcolinesterase, ancorada na membrana pós-sináptica, cliva a acetilcolina em acetato masculina, terminando o ciclo. Agora vamos visualizar esse mesmo processo, mas sob a interferência de fármacos e outros agentes experimentais. A etapa limitante do processo de síntese e liberação da acetilcolina é o transporte de colina. Então,
o hemicolíneo, que tem semelhança estrutural com a colina, inibe esse processo. O armazenamento nas vesículas de acetilcolina, formada pela CAT, também é inibido pelo Vesamicol. Tanto o Vesamicol como o hemicolíneo não são medicamentos, apenas fármacos experimentais. Já a liberação de acetilcolina por exocitose das vesículas pode ser abolido por ação da toxina botulínica, a mesma utilizada em técnica dermatológica do Botox, evitando ou inibindo a liberação da acetilcolina. A ação da acetilcolina no receptor pós-sináptico também pode ser influenciada por ação dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, que inibem a ação da acetilcolina, ou os despolarizantes, que acentuam a ação dela, exaurindo rapidamente o processo de propagação da sinalização. Por fim, uma enzima que degrada a acetilcolinesterase, pode ser inibida por fármacos anticolinestérasicos, resultando em maior concentração da acetilcolina na fenda, o que chamamos na farmacologia de efeito parasimpatomimético. Dos fármacos citados, vamos analisar o primeiro grupo, que são os agonistas muscarínicos, também chamados de parasimpatomiméticos, porque mimetizam os efeitos da acetilcolina e têm relação estrutural com ela. Estes fármacos têm ação tanto em receptores nicotínicos quanto em receptores muscarínicos, porém têm efeitos maiores nos muscarínicos. Além disso, são resistentes à quebra pela acetilcolinesterase. Duas delas são usadas na clínica atualmente, o betanecol e a pilocarpina. O betanecol tem semelhança estrutural com a acetilcolina, age nos receptores M3 e tem utilidade como estimulante da musculatura lisa, especialmente na retenção urinária e atonia do trato gastrointestinal. Já a pilocarpina é um alcaloide proveniente das folhas do jaborandi, causa miose, ou seja, contração da pupila. Isso é importante para o tratamento do glaucoma. Também usado para tratar xerostomia e xeroftalmia, proveniente de radioterapia da cabeça ou no pescoço e na síndrome de Sjögren. Vamos falar um pouco dos fármacos que atuam na pressão intraocular. O glaucoma é uma doença caracterizada pelo aumento da pressão intraocular. Esse aumento pode causar lesões irreversíveis nos nervos ópticos e provocar cegueira. A inervação parasimpática atua sobre os músculos constritores da pupila, que estão dispostos circularmente, e sua contração promove a miose, que é a pupila contraída. Essa contração não é só importante para ajustar a entrada de luz em um ambiente com maior luminosidade, como também controla a pressão intraocular. E o músculo ciliar, que ajusta a convexidade do cristalino. Sua contração resulta em relaxamento dos ligamentos suspensores do cristalino, tornando-o mais convexo, reduzindo a distância focal, que é importante quando se quer observar algo de perto. A pressão em que me refiro é do líquido que preenche o globo intraocular, o humor aquoso, que é secretado de forma contínua pelo corpo ciliar e drena para a câmara anterior do olho, até o canal de Schlemm. No caso do glaucoma de ângulo fechado, essa passagem do humor sofre obstrução quando a pupila se dilata, ou seja, quando os músculos que se dispõem radialmente sobre a íris se contraem, ou seja, midríase. Assim, a ativação dos músculos constritores por alguns agonistas é especialmente eficaz na redução da pressão. Então, como a gente pode observar na figura, miose, nesse caso, o humor aquoso consegue atravessar facilmente a câmara anterior até o canal de Schlemm. Tá? E no segundo caso, ocorre então essa dificuldade. O segundo grupo são os chamados antagonistas muscarínicos, também conhecidos como parasimpatolíticos ou antimuscarínicos, porque bloqueiam os efeitos da acetilcolina sobre os receptores muscarínicos, ou seja, são antagonistas e reduzem os efeitos do sistema parasimpático. Como o sistema parasimpático e simpático estão em equilíbrio homeostático, resultam em efeitos simpáticos.
tem estreita utilidade clínica, porém, alguns fármacos são bastante utilizados. A atropina, um alcaloide proveniente da solanácea tropabeladona, na forma de metonidrato de atropina, pode ser usado para combater hipermotilidade intestinal. Um derivado da atropina, o ipratrópio, um importante broncodilatador, porque relaxa o músculo liso, mas pode provocar tosse, xerostomia e retenção urinária, apesar de ser pouco absorvido. Ele também não atravessa a barreira hematoencefálica devido à polaridade de sua amina quaternária. A escopolamina ou eosina, obtida através de uma solanácea, o estramônio ou figueira do inferno, é bastante útil como antiespasmódico para reduzir cólicas intestinais ou menstruais. Outra substância com certa importância clínica é a darifenacina, que age bloqueando os receptores muscarínicos M3, para os casos de bexiga hiperativa e incontinência urinária. Outros exemplos temos o ciclopentolato e a tropicamida, que são usados nos consultórios oftalmológicos para causar a midríase. Os antimuscarínicos em excesso apresentam toxicidade e podem desencadear a síndrome colinérgica, caracterizada por confusão mental, desorientação, midríase, hipertermia e até morte. No geral, ele causa alguns efeitos adversos como inibição das secreções, taquicardia, aumento da pressão intraocular e nos músculos lisos relaxamento. No sistema nervoso, pode causar efeitos excitatórios, hiperatividade e aumento da temperatura corporal. O próximo grupo são os bloqueadores neuromusculares, que são um grupo de agentes que atuam nos músculos esqueléticos, que é um local em comum de ação de fármacos. São divididos em dois subtipos. Os primeiros são os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, ou adespolarizantes, e os despolarizantes. Comecemos pela maioria, que são os não despolarizantes. O curare é um termo genérico usado para descrever vários venenos utilizados nas pontas de flechas dos índios da América do Sul. Vem da palavra indígena urari, que significa veneno. É obtido de plantas como a parreira brava ou urairi. E uma curiosidade é que, dentro dos povos tradicionais, a índia mais velha da aldeia era responsável pela produção do curare, por um motivo bem bizarro. Durante o seu preparo, geralmente a pessoa morria devido às emanações dos vapores venenosos durante o cozimento. Era então substituída pela segunda mais velha e assim por diante, até que o curare estivesse pronto. O interessante é que, devido à polaridade desses compostos alcaloides, amônio quaternário, a absorção oral é insignificante, e os animais abatidos com esses poderosos alcaloides podem ser ingeridos sem problemas. A partir das pesquisas, os fármacos utilizados na clínica a partir das pesquisas desses venenos são úteis durante a anestesia para causar relaxamento muscular, entre eles a tubucurarina. Foi usada inicialmente devido à sua ação prolongada, porém causa liberação de histamina, com isso a vasodilatação e hipotensão. Ela é excretada na urina e na bile, e teve seu uso abolido em diversos países. O pancurônio, com ação um pouco mais prolongada que a tubucurarina, mas ao contrário dessa, não causa liberação de histamina, portanto tem menos efeitos adversos. A ação deste é prolongada na insuficiência renal. O vencurônio tem semelhança estrutural com o pancurônio, mas tem início de ação mais rápida e menor tempo de ação. Por isso é considerado de ação intermediária, assim como o atracúrio. O mivacúrio é considerado de ação curta, cerca de 15 minutos, e pode causar liberação de histamina seguido de hipotensão. O mecanismo de ação acontece através do bloqueio do receptor nicotínico acetilcolina. Na figura, a representação da junção neuromuscular. Após a chegada do impulso nervoso, é liberada acetilcolina. Duas moléculas se ligam ao receptor nicotínico, provocando sua abertura. Assim, a entrada de sódio em maior proporção e saída de potássio, que despolariza a célula muscular. Ocorre também a abertura de canais de sódio voltagem dependentes, iniciando-se assim os eventos da contração muscular.
Então, os bloqueadores musculares não despolarizantes fazem antagonismo competitivo com a acetilcolina, paralisando o início do evento de contração e causando relaxamento. O segundo grupo é representado pelos bloqueadores musculares despolarizantes. O único representante desse grupo em uso clínico é a succinilcolina, também chamado de succinilcolina. Estruturalmente, é formada por duas moléculas de acetilcolina ligadas entre si. Portanto, é um agonista da acetilcolina, mas é mais resistente à ação da acetilcolinesterase e age por muito mais tempo que a acetilcolina. Assim, liga-se ao receptor nicotínico, causando sua abertura e entrada de sódio, despolarização, aumento de cálcio intracelular, que não foi mostrado, enfim, gerando as contrações musculares repetidas, que são as chamadas de fasciculações. É a chamada fase 1 ou paralisia espática. Em seguida, como a célula precisa se repolarizar para ficar pronta para uma nova despolarização, com a ação desse fármaco isso não ocorre. Portanto, acontece a fase 2, ou paralisia flácida. Um dos usos clínicos é a facilitação do processo de intubação orotraqueal. Possui ação rápida e previsível, mas apresenta diversos efeitos, como a mialgia, que é muito comum e de difícil prevenção, e rabdomiólise, que ocorre quando há danos nas fibras musculares e extravasamento de mioglobina do músculo para o sangue, podendo causar danos renais. Ocorre também hipercalemia, por causa das intensas despolarizações, que podem ser prejudiciais principalmente quando já há hipercalemia, como no caso de queimados e pacientes que usam diuréticos poupadores de potássio. A transmissão colinérgica pode ser intensificada por fármacos, principalmente inibindo as enzimas que degradam a acetilcolina, ou seja, a acetilcolinesterase. As colinesterases diferem quanto à sua distribuição. A acetilcolinesterase está presente no líquido céfalo-raquidiano e nas membranas dos neurônios nas sinapses colinérgicas. Já a butirilcolinesterase está principalmente no plasma e no fígado, e sua função ainda é desconhecida. A acetilcolinesterase hidrolisa rapidamente a acetilcolina em acetato e colina. Já a butirilcolinesterase é capaz de hidrolisar ésteres como a procaína e o succinilcolina. Os fármacos anticolineesterases são agrupados segundo seu grupo de ação. Iniciemos pelo anticolinesterásicos de ação curta, seja em torno de 5 a 10 minutos, com apenas um representante, que é o hidrofônio, que na sua estrutura possui um grupo amônio quaternário, que se liga ao sítio aniônico da enzima. A ligação reversível tem ação muito curta, bastante útil clinicamente para o diagnóstico de miastenia graves, um distúrbio na junção neuromuscular, caracterizada por fraqueza muscular, bem visível principalmente nos músculos faciais. Em resumo, na junção neuromuscular, a acetilcolina liga-se ao receptor nicotínico, resultando em contração das fibras musculares. A miastenia graves é uma doença autoimune, onde anticorpos antirreceptor nicotínico da acetilcolina ligam-se a ele. Assim, os anticorpos inativam os receptores, bloqueando a sinalização da contração muscular, podendo até afetar os músculos da deglutição. Esse complexo, anticorpo e receptor, são internalizados e destruídos. Na face, é possível fechar diagnóstico de miastenia caso haja melhora significativa nos músculos faciais através da administração de hidrofônio. Já os anticolinesterásicos de ação média são representados pelos compostos amônio quaternário. São derivados do carbamato ou carbamiléstere, dos fármacos, a neostigmina e a piridostigmina. São usados para melhorar o tônus muscular da miastenia graves e reverter os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. A neostigmina é largamente utilizada durante a anestesia para esse fim. Tem um pico de ação em cerca de 6 minutos. Já a piridostigmina tem ações semelhantes. que a neostigmina, mas tem um início de ação mais lento
e o tempo de ação total é de várias horas, além da sua melhor absorção, o que permite o uso em via oral. O local de ação desses dois é na junção neuromuscular. A fisostigmina é um alcaloide obtido a partir das sementes de uma leguminosa africana venenosa. É mais lipossolúvel que as demais, atravessa a barreira hematocefálica. Seu local de ação é na junção pós-ganglionar parasimpática. O uso clínico são colírios para combater o glaucoma. Uma curiosidade é que no século XIX os europeus conheceram na província de Calabar, na Nigéria, julgamentos realizados com a ingestão da infusão das sementes. Se o réu vomitasse, seria inocente. Se morresse, seria culpado. Depois as sementes foram levadas para a Europa, onde foram realizados vários estudos. Além da utilidade para o glaucoma e miastenia graves, permitiu a síntese de diversos carbamatos para a produção de inseticidas e até a produção de um fármaco rivastigmina, medicamento útil para a doença de Alzheimer. Nessa doença, há degeneração de fibras colinérgicas no cérebro. Assim, a rivastigmina potencializa a acetilcolina das vias ainda funcionantes, reduzindo os sintomas da doença. Os anticolinesterásicos de ação longa têm ação prolongada porque ligam-se irreversivelmente à enzima. Os orgânulos fosforados, quimicamente, contêm um grupo de fosfato pentavalente, produzido como inseticidas, também tem utilidade clínica como antiglaucomatose. Como exemplo, temos o diflus e o ecotialpato. Este último pode produzir efeito sistêmico. Já o paration é um inseticida que pode causar intoxicação em humanos. Desenvolvido em 1944, serviu de partida para a síntese de outros orgânulos fosforados menos tóxicos, como o fention e o fenitrótion. Anos mais tarde, foram desenvolvidos compostos de ainda menor toxicidade, como o malation e o demethium-S. Outros efeitos de orgânulos fosforados são bradicardia, hipotensão, problemas na respiração. No sistema nervoso central, inicialmente, a estimulação central, com inclusive risco de convulsões, mas em seguida a depressão do sistema nervoso central, com perda da consciência, depressão respiratória, há danos nos nervos periféricos, resultando em progressiva redução da sensibilidade e fraqueza muscular. De maneira simplificada, os anticolinesterásicos de ação intermediária, como a piridostigmina e a neostigmina, ligam-se no sítio catalítico da enzima. Estes compostos compõem o grupo carbamil esterificado. O carbamil liga-se à enzima e libera o restante da molécula. Processo semelhante ao que acontece com a acetilcolina. A diferença é que o grupo carbamil demora minutos para ser hidrolisado, ou seja, para liberar a enzima, enquanto que a acetilcolina são milissegundos. Já os organofosforados, como o diflus, contêm um grupo fosfato, que fosforila a enzima. E lembramos que enzimas ativas tornam-se inativas quando fosforiladas, porque ocorre mudança conformacional na enzima, que também é uma proteína. Apesar do termo irreversível, ocorre hidrólise naturalmente, mas ela é muito lenta e necessária a síntese de novas enzimas para restaurar a transmissão. Como antídoto, temos a pralidoxima, que se liga ao grupo fosfato e o retira da enzima, acelerando o lentíssimo processo de recuperação, mas ela deve ser administrada o mais cedo possível para evitar a inativação definitiva da enzima ou envelhecimento. Agora vamos aos exercícios. Questão número 1. Os bloqueadores neuromusculares são utilizados em anestesia para prejudicar a transmissão neuromuscular e proporcionar relaxamento da musculatura esquelética. Exemplo de bloqueador neuromuscular do tipo despolarizante é: letra A, a succinilcolina. Letra B, o atracúrio. Letra C, o mivacúrio. Letra D, o pancurônio. Ou letra E, a tubucurarina. Eu aconselho que vocês pausem os vídeos para resolverem as questões. A resposta certa é a letra A, succinilcolina ou succinilcolina. Todas as outras opções
são exemplo de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Já a succinilcolina ou succinilmetônio é um dos poucos membros que é despolarizante. Questão 2. Um homem com 50 anos, trabalhador em uma fazenda, é trazido ao pronto-socorro. Ele foi encontrado com fuso no pulmar e, desde então, perdeu a consciência. A frequência cardíaca é de 45 batimentos por minuto e a pressão arterial é de 80 por 40 milímetros de mercúrio. Está suando e salivando profusamente. Qual dos seguintes tratamentos está indicado? Letra A, hidrofônio. Letra B, atropina. Letra C, trimetafana. Letra D, norepinefrina. E letra E, fisostigmina. Então, amigos, a baixa frequência cardíaca e a baixa pressão arterial, somado com a estimulação de glândulas salivares e sudoríparas, que é o que está acontecendo, sinaliza uma crise colinérgica, ou seja, o sistema parasimpático está sob grande estímulo. Então deve estar acontecendo a ação de parasimpatomiméticos. E devido ao contexto da fazenda, enfim, trata-se de organofosforado. E como antídoto, deve-se utilizar um parasimpatolítico, como a atropina. Portanto, o correto é a letra B. A letra A e a letra E são anticolinesterásicos e causariam piora da situação, ou seja, uma interação fatal. A letra C, trimetafana, é um bloqueador ganglionar usado para reduzir a pressão arterial, o que poderia também ser fatal. A letra D, norepinefrina, poderia ser útil, mas a meia-vida na norepinefrina é muito curta para essa utilidade. Terceira questão. Fármacos autonômicos são substâncias com funções no sistema nervoso autônomo. Em relação ao sistema nervoso autônomo, assinale a alternativa correta. Letra A. Os neurônios colinérgicos são perdidos na doença de Alzheimer. Inibidores da acetilcolinesterase são usados em tratamento nesses pacientes. Letra B. Na transmissão colinérgica, a enzima colina-acetiltransferase é responsável pela degradação da acetilcolina. Letra C. A atropina causa no olho midríase e no trato respiratório broncoconstrição. Letra D. A atropina causa no olho miose e no trato respiratório broncodilatação. Letra E. A tubucurarina, um composto aminoesteroide, pode diminuir a pressão arterial e é comumente utilizado na terapia intensiva para esse fim. Então, começando de baixo para cima, a tubucurarina é de fato um composto aminoesteroide. Tem a hipotensão como efeito adverso, mas seu uso tem sido descontinuado e não é utilizado comumente na terapia intensiva. Então, a letra E está incorreta, tá? E a tubucurarina ela causa esse efeito de redução da pressão porque ela causa liberação de histamina. Letra D. A atropina é um antagonista muscarínico, ou seja, parasimpatolítico. Então, ela causa midríase e broncodilatação. Tá? Então, a letra D fala que ela causa miose, então está errado. Tá? No caso, só estaria certo a parte que fala de broncodilatação. Na letra C, fala que causa midríase no olho, mas no trato respiratório broncoconstrição, então também está incorreto. A letra B. Na transmissão colinérgica, a enzima colina-acetiltransferase, está errado, tá, gente? A colina-acetiltransferase está envolvida com a síntese de acetilcolina e não com degradação de acetilcolina. Quem faz isso é quem? Acetilcolinesterase, tá? Os nomes são um pouco parecidos, mas não se trata da mesma enzima. Então, o correto é a letra A. Neurônios colinérgicos são perdidos na doença de Alzheimer. Então, as fibras colinérgicas são perdidas na doença. E os inibidores da acetilcolinesterase são utilizados no tratamento desse paciente. Ou seja, aquelas fibras que ainda estão funcionais, ele consegue aumentar o tempo de ação da acetilcolina e diminuir os sintomas da doença de Alzheimer. Então, correta é a letra A. Quarta questão. Em relação aos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, assinale a alternativa correta. Letra A. A pilocarpina, ao se ligar no receptor muscarínico, induz bradicardia e aumento da velocidade de condução do estímulo elétrico, particularmente
no nódulo atrioventricular, efeitos que podem ser revertidos pela amiodarona. Tá? Então, essa questão ela já começa errada, porque dizer que causa bradicardia e aumento da velocidade de condução de estímulo não é contraditório. Tá? Então, se ela induziria bradicardia, não poderia fazer aumento da velocidade de condução do estímulo elétrico, porque quando aumenta essa velocidade, há aumento da frequência cardíaca. Letra B. Atropina é um fármaco regenerador da acetilcolinesterase, empregado no tratamento da intoxicação por inseticida organofosforados. Então, de fato, parte da questão está correta. Ela é empregada no tratamento da intoxicação por inseticida organofosforados. Então, vamos lembrar que o organofosforado ele inibe a acetilcolinesterase, daí irreversivelmente. Então, a acetilcolina fica mais tempo na fenda, o que gera os efeitos característicos da síndrome colinérgica. Daí a atropina, como um antimuscarínico, ou seja, como um parasimpatolítico, vai impedir que essa acetilcolina em excesso promova esses efeitos. Então ele melhora ali os sintomas. Mas é mentira dizer que a atropina é um fármaco regenerador da acetilcolinesterase, porque quem faz isso, na verdade, é a pralidoxima. De fato, o ciclopentolato é um anticolinérgico, ou seja, é um parasimpatolítico. Se é um anticolinérgico ou parasimpatolítico, ele tem que causar midríase e aumentar, inclusive, a pressão intraocular. Tá? Então, o ciclopentolato ele é utilizado para exames oftalmológicos para causar midríase, mas se utilizado em glaucoma vai piorar o sintoma, então está totalmente errada. Podia causar cegueira se a pessoa utilizasse o ciclopentolato por muito tempo em situação de glaucoma. Letra D. A escopolamina é um fármaco antimuscarínico ou parasimpatolítico. Atua relaxando a musculatura lisa intestinal, urinária e biliar, de atividade espasmolítica e antiemética. Corretíssima letra D.